Fala, confeccionistas! Tudo bem com vocês? E estamos aqui com um convidado especial. Ele veio lá de Santa Cruz, que faz parte aqui também na nossa região, bem pertinho de Caruaru, e é o Paulinho da Decente Life. Fala, minha turma boa, meu povo decente, satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa de ter um podcast voltado à confecção. Aqui vocês vão ouvir falar muito das nossas dores, porque não são só troféus que são levantados, existem processos. E pode ter certeza que isso vai contribuir muito para você que acompanha esse podcast. E o Paulinho já chegou chegando, né? Ele também tem um podcast, é o Tu Podcast, né? Isso que já tem até um tempo, né? E eu vejo lá que é sucesso ali em Santa Cruz, tem bastante visualizações. E hoje ele está aqui para contar um pouco da sua experiência, né? Hoje ele é presidente da ASCAP, não é isso? Isso, ASCAP. ASCAP, da ASCAP, e ele vai trazer um pouquinho da sua história. E nós vamos se direcionar aqui para um assunto bem relevante hoje, né, no mundo dos negócios, que é a questão da gestão, né, da profissionalização, que a gente hoje que vê que é uma dificuldade, principalmente no nosso setor de confecção, né. Em alguns programas passados a gente até falou, né, que muitas das nossas empresas aqui da região elas crescem de dentro para fora, e quem está gerenciando a empresa se esquece, né, que o negócio é bem mais complexo do que se imagina, não é isso? Precisa acompanhar também, né? Vamos embora. Deixa eu me apresentar. Me chamo Paulinho Júnior, sou de Santa Cruz do Capibaribe e São Domingos. Eu faço esse parênteses porque São Domingos é um distrito do Bairro da Madre de Deus que é colado com Santa Cruz. Aí por onde eu passo eu sempre costumo dizer, eu sou filho da mãe que é Santa Cruz e o pai que é São Domingos, porque nossa indústria fica em São Domingos. A diferença é uma ponte que divide os dois. E a nossa loja fica em Santa Cruz. E a nossa atuação maior também acaba sendo em Santa Cruz, porque São Domingos é como se fosse uma extensão de Santa Cruz, tendo em vista que é 60 quilômetros de distância do Brejo da Madre de Deus e colado com Santa Cruz. Então, vim de lá, desde quando nasci em Campina Grande, mas fui só nascer lá desde a infância que eu me criei em São Domingos. E logo nos primeiros passos, minha mãe já costurava, batia calcinha na época e eu ficava do lado da máquina, cresci vendo aquilo. E com o tempo já estava tirando a ponta de linha, arrumando. Passou um tempo, tive a oportunidade de trabalhar em grandes fábricas de Santa Cruz do Capibaribe. E dentre elas, nesse percurso das fábricas no qual eu passei, eu comecei também a me destacar. E uma coisa que aconteceu comigo foi interessante. O meu esforço me levou à liderança dessas fábricas. Então, eu com pouco conhecimento na época, já fui nomeado meio que gerente. Tu agora vai ficar responsável por essa parte aqui. Pronto, beleza. E teve até uma situação que foi no Fruto da Malha. Quando eu trabalhei lá, Júnior Roseano me chamou. Ele disse, Paulinho, a partir de agora a gente vê o teu esforço, tu é um menino muito bom e não sei o que, eu quero você como gerente. Eu disse, mas como é que é isso? Porque eu não sei como fazer de fato, porque eu não sabia. Aí tem a gerente geral, que era Sheila, ela disse, não, fica tranquilo, quanto a isso a gente vai estar te ajudando e você vai aprendendo. Mas na prática eu disse, rapaz, é meio confuso, mas comecei a fazer e a partir dali eu comecei a gostar do assunto liderança e comecei a me capacitar. Tanto é que hoje eu tenho mais de 40 certificados de cursos no qual eu participo de vários eventos. Comecei a ler bastante. Tanto é que na época na qual eu trabalhava no Fruto da Malha e nos finais de semana eu tinha um lava-jato na calçada de casa. E à noite eu fazia serão em outras fábricas. E tipo, A jornada era grande, né? Era uma E trabalhada. empreendedorismo já veio desde criança, vendo a mãe trabalhando ali do lado. Era né? uma trabalhada danada e eu até abandonei a escola, estudei até o sexto ano. Mas quando eu comecei a alcançar os cargos, rapaz, eu preciso estudar. E comecei de fato a estudar naquela profissão na qual eu tinha me encaixado. Antes de ir para as fábricas, nesse lado do empreendedorismo, eu tinha colocado uma banca de salada de fruta na calçada da casa da minha mãe, porque é vizinho do Colégio Municipal de São Domingos. E eu botei lá uma banca de salada de fruta, só que eu não sabia gerir o negócio. Então, o dinheiro que eu ganhava
De manhã, eu gastava de noite. Eu gastava e comia muita salada de fruta, enfim, quebrei a minha primeira empresa. Consumindo o produto. Consumindo o produto. Depois fui vender CD, eu não sei se você lembra da época Do que carrinho. tinha um carrinho de CD pirata, vendia nas ruas. Eu era muito franzino, moleque mesmo, eu não conseguia nem subir as ladeiras de uma vez. Eu subia um pouquinho, aí parava, aí subia outro pouquinho e por ali ia. Enfim, mas é uma história que é muito bacana e que me ensinou muito, que foi justamente quando a gente fala em processo. Em 2017, eu trabalhava na Azulzinha Kids e a gente estava numa crescente muito grande. Questão de necessidade mesmo. Eu já estava lá como gerente e a gente precisava de uma demanda de mais de 10 mil peças por mês. A gente já tinha 12 facções que a gente chama aqui, que em alguns lugares do país é chamado de oficina de costura, que terceirizava o trabalho para a Azulzinha. E eu procurei outras facções e não consegui. Eu tinha ajudado também a montar essas facções que a gente tinha, layout e produção. Tudo isso eu ia aprendendo e ia colocando em prática, tanto na produção interna que a gente tinha lá na fábrica. Quando eu recebia as consultorias, eu pegava com a consultoria e ensinava lá, ensinava nas facções. Mas mesmo com esse crescimento, na época a gente procurou, tentou investir nas que já tinha. A turma, não, a gente não tá bom. E aí foi quando eu disse, rapaz, eu vou ter que resolver de fato esse problema. A gente tinha uma demanda de mais de 10 mil peças. Foi quando eu criei em 2017 a nossa indústria para atender só a Azulzinha Kids e essa demanda de 10 mil peças. Eu lembro que na época eu comecei com R$3.500, que era um dinheiro que eu tinha guardado, e foi interessante, porque eu comecei a procurar os profissionais para fazer aqui. A primeira pessoa que eu tinha que procurar era uma pessoa para liderar. E tem uma menina que trabalhou conosco na Azulzinha, que ela era gerente de produção, inclusive da costura, e ela se formou em assistência, acho que foi assistência social, alguma coisa nesse sentido, e foi trabalhar para a prefeitura de Jataúba, porque ela era de Jataúba. E eu, por algum motivo, não deu certo. Aí eu falei com ela, Flávia, ó, eu tô montando uma operação e eu queria que você ficasse na liderança, inclusive fazendo a gestão desse negócio. Ela disse, ó, Paulinho, eu topo, inclusive estou precisando, mas eu não quero que seja em Santa Cruz. Minha mãe mora em Jataúba, minha família está em Jataúba e eu não quero mais voltar para Santa Cruz. Eu quero de fato ficar morando. Mas faça aqui que eu consigo gerir, inclusive eu consigo preparar uma equipe, contratar, porque aqui tem uma demanda maior de pessoas que precisam de emprego. Eu disse, pronto, tranquilo, então vamos lá. Aí falei para as outras pessoas, pessoal, estou montando minha operação porque vocês não querem ampliar e também não consegui encontrar. Aí todo mundo me ajudou também. Tinha pessoa que tinha máquina que estava parada, disse, pega essas máquinas aí, um dia quando tu quiser tu me devolve. Outras que tinham prateleira, me doaram prateleira e a gente começou. E foi interessante porque na primeira semana a gente foi lá, fez uma seleção, preparou a equipe, alugou um espaço, fez as instalações e começou a rodar com 10 pessoas. E eu lembro que foi muito bacana, todo mundo muito empenhado. Lá as pessoas não tinham experiência também, porque Jataúba tem um perfil de confecção que é voltado mais para peça íntima, cueca e calcinha. Tipo, lá é o forte da cidade. É o forte da cidade. Então, a maioria das pessoas que tinham uma indústria lá, ou os caras faziam calcinha ou faziam cueca. E interessante que na zona rural de Jataúba, a turma só faz short. Tem essas... Que é short tactel, de elástico, o né? short tactel e aquele short de jogador também. Uhum. A turma trabalha muito com esse tipo de produto. E na segunda semana, porque tipo, eu tinha montado a empresa, mas eu tava na Azulzinha, eu não saí. E eu ia pra lá levar as peças de madrugada, literalmente. Saía 2, 3 horas da manhã, porque eu tinha que abrir a fábrica da Azulzinha. Aí eu ia, levava, separava o lote que ia entrar na produção, deixava as informações. Sendo que na segunda semana, Flávia, que era a menina que de fato entendia do processo, ela não foi um ou foi 2 períodos, porque tinha que resolver alguma coisa da prefeitura, uma pendência que tinha ficado. E a equipe ficou só. E aí já sabe, né? E as meninas, pela inexperiência, claro que não agiram de má fé, né? Mas elas fizeram um corte inteiro com a gola errada, que tinha sido justamente a aplicação da gola. Foi interessante, porque na época eu cheguei em Alan e disse, Alan, aconteceu um negócio aí, bicho, uma facção aí deu um prejuízo
Deu não, teve. Eles botaram um corte todinho de peça a perder. O prejuízo na época foi R$ 4.500. Eu comecei com 3.500. Aí comecei já com prejuízo de 4. Já ficou no vermelho. Já começou devendo. Aí eu disse, ó, aconteceu isso. Aí ele sempre me dava liberdade na questão de resolver. Não, resolva. Eu disse, não, mas o problema de resolver é essa, porque com todas as outras, se acontecesse algum problema nesse sentido, eu sentava com eles, negociava, via a melhor forma da gente fazia um acordo, não deixava o prejuízo totalmente para a empresa, mas também não deixava o cara num prejuízo total. Então a gente sempre chegava a um acordo. Aí eu disse, mas só tem um problema nisso, a facção é a minha. Aí eles resolva da mesma forma. Você fizer, tá feito. Então eu resolvi da melhor forma, nesse caso pra mim, né? Eu parcelei o prejuízo em algumas vezes e disse, agora eu vou precisar de outra coisa. Vou precisar pelo menos 3 dias pra eu ficar lá, pra gente consertar isso e de fato botar um negócio pra rodar. Ele disse, não, fique tranquilo quanto a isso. Deixa organizado aqui, vai lá. E a gente sempre teve uma equipe muito boa na Azulzinha, inclusive até hoje. E fui pra lá. Então a gente alinhou lá, deixou tudo rodando, tudo bem direitinho. Então começou a caminhar. Em 2017, 18, no final de 18, a gente trouxe a operação também para São Domingos, que é onde hoje é a nossa principal sede. E a gente montou lá, porque aquele problema de demanda não era só da Azulzinha. Várias outras empresas do Polo tinham a mesma dificuldade. E muitas pessoas me procuravam, porque tipo, eu estava sempre estudando muito, eu estava sempre muito antenado. E eu tava ajudando muitas pessoas no sentido de dar dicas. Paulinho, agora tu arruma uma produção pra mim. E a gente recebia muitas pessoas na Azulzinha também. Tipo, pessoas que estavam começando e pra dar dicas e coisas nesse sentido. Eu disse, rapaz, não tem não. Mas eu sei que eu vou fazer. Aí comecei a organizar e a gente montou a operação de São Domingos. E no final de 18, agora aí veio o 20, né? A gente enfrentou a onda da pandemia. Que aconteceu com a gente. Foi resenha. Todos os fornecedores da gente pararam. Tipo, ó, acho que o mundo agora vai acabar. Não tem mais peça, a gente não vai cortar por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer, tá tudo parando. Vai fechar o Moda Center. Aí você já tava com 2 operações. E a gente com as operações ativadas. Rapaz, e agora? Que vai ter folha, vai ter boleto. Não para, né? Não. E a margem para a operação de facção, que a gente chama, ou oficina de costura, como também é conhecida, é muito pequena. Então a gente não tinha um caixa tão grande. Mas o caixa que a gente tinha foi suficiente para 15 dias de férias, que a gente antecipou. E eu disse ao pessoal, quando vocês voltarem, a gente vê o que faz. E nesse meio tempo, a gente, Missinho, saudoso Missinho, que da Maven. Lembro da Maven. Infelizmente a gente perdeu ele para a Covid. Mas ele, junto com o Bruno Bezerra, foi uma das primeiras pessoas do Polo a se mobilizar para produzir máscara. Justamente porque tinha a sinalização que as farmácias não iam dar conta, que não era suficiente. O governo tinha sinalizado sobre isso, inclusive o governo federal na época sinalizou que ia precisar da contribuição dos polos na produção dos EPIs. E eles foram quem começaram. Eu procurei Missinho na época, eu lembro que eu fui na fábrica deles. Missinho, ó, Bruno falou que você já estava fazendo alguma coisa. Ele me apresentou uns modelos que ele estava fazendo e a partir dali a gente criou mais 5 protótipos daquele modelo. E eu fui para a fábrica da Azulzinha e a gente convidou uns voluntários e disse, ó, vamos fazer aqui pelo menos 10.000 máscaras, porque a gente faz isso e doa para a cidade, pelo menos para o pessoal que vai ter que ficar na ativa, a polícia, os serviços essenciais. E isso foi feito. Foi interessante que dentro desse processo a gente fez uma descoberta muito bacana. Para quem fabrica polo sabe que o petilho ele tem que ser colado a um intertela, né? Existe uma máquina para isso que é a fusionadeira, que a gente chama. Uhum. E eu percebi que, por exemplo, as máscaras de farmácia, ela tem um vinco. Isso. E a gente quebrando cabeça para fazer aquele danado daquele vinco, porque a máscara ela não ia obedecer. E aí quando a gente, rapaz, isso pode ser na fusionadeira. A gente fazia a droga e colocava na fusionadeira. E foi interessante porque eu mandei um vídeo pra Sheila da Sense na época. Disse, ó Sheila, a máquina
dá para fazer máscara também. Foi interessante que a partir desse vídeo, na pandemia, ela vendeu muitas máscaras, muitas máquinas fusionadeiras para fazer o vínculo da máscara. Então é interessante quando a gente toma uma iniciativa, o quanto afeta em todos as outras cadeias. E aí eu vou chegar nisso daqui a pouco, quando a gente for falar da importância das profissões. Aí passou a pandemia e ficou a reflexão, disse, rapaz, porque a gente literalmente foi pra rua. Quando as meninas voltaram, foi o tempo, eu já tinha, nesse período que a gente tava fazendo as máscaras para doar, eu disse, rapaz, eu posso salvar minha empresa fazendo máscara, por que não? E foi a Foi o que salvação de muitas aconteceu com a empresas, gente né? também. A gente também No entrou início na a onda da gente máscara. chamou o pessoal, vamos ser voluntário aí, uma semana ou foi 2, fazendo máscara para dar para o pessoal de bairro, quem fazia tratamento oncológico, né, para atender aquele pessoal que realmente precisava e tinha que sair de casa. E depois a gente ficou fazendo mesmo para ganhar e também pagava elas. Eu dizia, ó, a gente vai trabalhando, vai ganhando e vai fazendo. Foi um período de 30 dias, eu acho, só parado, né, até aparecer essa oportunidade das máscaras, que foi de fato que salvou. Né? Ali no primeiro ano da pandemia foi o que salvou, pelo menos a minha empresa, o que tinha de conta para se pagar se não fosse essas máscaras, né? Mas E foi o que aconteceu com a gente. Literalmente, quando as meninas chegaram, ó, a gente esses são os modelos, eu já tinha cortado, inclusive. Vamos aprender a fazer. Todo mundo foi botar a mão na massa. E a gente fazia com um moldezinho de papelão, para fazer as dobras. Né? A gente também foi adaptando. A gente fez, acho que 4 tipos de máscaras. Fez campanha de foto, eu lembro que a gente fez umas fotos para divulgar essas máscaras. Tanto é que se vocês forem no Instagram da marca, da Decent Life, lá embaixo o primeiro produto é máscara. A gente nunca apagou isso. Então, a gente fez o produto e quando tava pronto a gente foi literalmente pra rua. As partes do menino do aprontamento, as meninas de fato da costura ficaram fazendo as máscaras e a gente foi pra porta de banco, porta de lotérica, sinal de trânsito, montamos uma barraca na frente da fábrica e começamos a divulgar a partir das entidades, que foi de fato que trouxe um maior volume. A gente vendia como se fosse um varejo na cidade, inclusive teve um resultado muito, muito expressivo com o passar do tempo, mas a partir das entidades a gente recebeu uma encomenda da prefeitura, acho que de Camaragibe, mais de 120 mil máscaras. E por fim a gente vendeu mais de 200 mil máscaras. Com isso a gente conseguiu manter todos os empregos, pagar todos os boletos e no final sobrou 10 mil reais. Aí veio a reflexão, e se eu disse, rapaz, a gente passou por tudo isso, a gente não pode enfrentar nenhuma outra crise se não tiver um produto de fato que a gente possa ir pra rua. Hoje teve a máscara, mas o que é que vai ter amanhã? Eu vou esperar o que vai ter, eu vou criar o que pode salvar a minha empresa no dia de amanhã se a gente tiver que enfrentar uma crise. E foi aí que eu disse, rapaz, eu tinha feito um Empretec em 2000 e acho que foi em 2018. Quando eu fiz o Empretec, que o Empretec para quem fez, o cara de fato é um curso de empreendedorismo. Então você aprende Sebrae, né? Pelo Sebrae. Você aprende a criar a empresa do início até fazer ela faturar dentro do próprio curso. Não pode falar mais do que isso. Mas eu fiz o Empretec, a gente fez a empresa lá, faturou. Foi muito bacana a dinâmica. Mas eu criei junto do curso minha marca. E tanto é que quando eu saí dali, ó, resiste essa logo, resiste esse nome. E já deixei registrado, esperando. E quando passou a pandemia, eu disse, rapaz, a gente vai... Eu planejava isso para 2024, porque o que eu imaginava... Eu ainda estava na Azulzinha, diante desse processo inteiro, eu ainda estava como gerente geral da Azulzinha, tinha até um combinado com o Alan lá, porque ele foi para a disputa das eleições, e eu tinha feito um combinado com ele de fato de ficar na fábrica até esse processo dele ser finalizado. Caso teu plano era para o próximo ano, 2024. Eu imaginava para 2024 tá começando a marca, como de fato eu queria, né? Tipo, a gente montou todo o projeto, persona, público-alvo, enfim. Foi traçado tudo, disse, rapaz, eu vou ter que antecipar o projeto e, infelizmente, eu tive que antecipar o projeto e não comecei como de fato eu queria, como eu tinha planejado. Eu queria ter começado com uma estrutura maior, com um investimento maior, mas é aquela história. Começou com o que deu para começar. Você tem que ir com o que dá para fazer. E a gente começou a marca em 2020, já quase no final do período.
E graças a Deus, a gente tem um sucesso muito bacana num espaço de tempo curto. Que assim, e que eu dou os méritos desse espaço de tempo curto. Não é que a marca tenha alcançado um grande resultado em tempo curto. Esse resultado vem de mais de 15 anos do que eu estou estudando. Então, por isso que eu acho muito importante a gente começar a falar sobre isso, sobre o tema da importância das profissões das pessoas. Tanto no contexto de confecção, como no contexto geral. Eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Na verdade, vem dos bastidores, né? De todo o tempo que você passou. Que, a gente entende isso como, na verdade, uma faculdade, né? Você aprende todos os processos. É o que a gente fala, né? O intraempreendedor, ele é aquele cara que está empreendendo dentro do negócio dos outros, que não tem risco, né? Quase zero, né? De uma certa forma. Tem garantia, né? O empreendedor, na prática, ele não tem garantia. É o resultado que ele conseguir alcançar. E ali você conseguiu extrair ao máximo o que você hoje aplica dentro da sua empresa. O que acontece? Muitas das pessoas, não sei, por talvez não entender a missão que existe por trás de cada profissão, e muitas pessoas não honram o meio. Quando eu falo em honrar o meio, por exemplo, eu vou pegar um exemplo mais geral, para todo mundo entender. Se a gente pegar o gari na prática é o cara que sai todos os dias para tirar o lixo da rua. Mas imagina o gari não tirando o lixo da rua, que ocasionaria um acúmulo de lixo que geraria muitas doenças e que consequentemente muitas pessoas perderiam vidas, porque imagina um cenário de guerra. Passa uma semana sem a empresa que coleta lixo na tua cidade sem coletar o lixo. Então, na prática, o gari sai todos os dias de casa para salvar vidas. Com um propósito. Né? Com um propósito. É muito mais do que catar o lixo. O que o gari faz, o médico faz. O que muda é o processo. O cara ser gari, o processo é muito menor do que o tempo de estudo de um médico. Então, às vezes, por exemplo, o gari salva vidas e ganha um salário menor, e o médico salva vida e ganha um salário maior justamente porque teve que passar pelo processo para chegar naquele resultado. E dentro dessa perspectiva de vidas, a gente, por exemplo, todo mundo sai de casa para salvar vidas. Se a gente for avaliar um mecânico, se ele não fizer o trabalho da forma correta no nosso carro, ele está botando em perigo o que a gente tem mais precioso, que é a nossa vida e das pessoas que convivem com a gente, nossa família. Então o mecânico ele tem que estar ciente que ele está ali salvando uma vida. Às vezes a gente fala muito, não tem como eu amenizar a fome lá do outro lado do mundo. Mas tem, porque assim, tudo que a gente faz impacta lá do outro lado do mundo. Quando eu falo sobre isso, por exemplo, a gente confecciona no polo de confecção, gera emprego para mais de 50 cidades ciclo-vizinhas de forma direta, com as cidades que produzem para o polo, e gera emprego em todo o país com um produto que sai daqui para ser vendido lá do outro lado do país. E isso tem um impacto social muito grande. Então, por exemplo, a costureira que sai de casa todos os dias, ela sai para salvar vidas, porque ela está costurando a roupa que vai levar o pão na mesa dela e de centenas de pessoas depois dela. O momento mais importante que a gente passa na vida, que estuda, faz tudo no mundo, para no final a gente tá com a melhor roupa possível que uma costureira fez. Então, quando eu falo assim, é possível a gente ser tudo na vida, tudo que a gente quiser. Tá? Eu quero de fato ser um empreendedor, eu quero ser um gestor, ou eu quero ser uma costureira. Não tem nada errado nisso, porque a gente tá ouvindo um discurso muito que eu considero muito falho ultimamente, que todo mundo fala como se todo mundo tivesse que empreender. Todo mundo tem que ter seu negócio, todo mundo tem que... E, gente... Todo mundo tem que ser dono, né? Todo mundo tem que ser dono. Velho, cada um representa um papel na sociedade. Né? Eu vi uma história interessante essa semana, eu tava assistindo sobre propósito, né? E uma empresa que faz postes, né? Qual o propósito dessa empresa? Olha, cara, eu faço poste e eu não sei que propósito que a gente tem. Esse negócio de propósito pra mim não serve de nada. Aí fez essa análise, né, que você fez aí. Vamos lá, o que é que um poste, que o poste faz? Ele sustenta os fios, né, ele sustenta a fiação. À noite, o que é que ele faz? Ele ilumina. Imagina se esse poste, se uma localização não tem um poste com a lâmpada pendurada, o que é que vai acontecer? O local vai ficar escuro, né? Um local escuro, ele vai
ele vai acontecer o quê, né? Vai ter mais assaltos, né? Vai incorrer o risco de mais assassinatos. Então, assim, então você tem um propósito, né? Os seus postes, eles também salvam vidas. Foi exatamente sobre isso que estava falando. E além disso, por exemplo, o poste leva a energia para a casa da pessoa que talvez precise de um equipamento respiratório que só funciona na energia. Exatamente. É uma coisa tão simples, né? Mas a gente olhando por esse lado... Parece não ter... Pô, se a gente for avaliar, Deus, ele dá dom diferente para todo mundo. Por exemplo, a gente tá aqui na sala com 6 pessoas que tem do outro lado das imagens que você está vendo e dessa qualidade de som excelente, e um profissional que Deus deu o dom dele fazer isso. E ele faz com muita excelência. E ele está salvando vidas. Porque se essa mensagem chegar em uma pessoa e mudar a história dela, ela vai começar a entender o mundo de uma forma diferente e ela vai contribuir para um mundo melhor. Então a gente está falando dessa questão, não tem como a gente mudar o mundo, a gente muda o mundo todos os dias com o que a gente faz. Tão simples, né? Enfim, para cada pessoa que está nessa sala, Deus deu um dom diferente. Às vezes é interessante, porque o carro da gente quebra, a gente passa horas ali querendo descobrir, o mecânico chega e resolve em 5 minutos. Como é que o cara faz um negócio? Porque Deus deu um dom diferente para ele. A mesma coisa é com o eletricista. O fotógrafo que tá fazendo as fotos. Eu vou tirar uma foto mesmo, é um desastre. Às vezes tá o profissional lá do nosso podcast, o menino tira umas fotos que a foto fala, literalmente. Então, é sobre isso, da gente entender de fato a missão que tem por trás de cada profissão e a gente viver o propósito. Exemplo. Se a gente for começar, por exemplo, às vezes tem pessoas que falam: ah, Paulinho, mas meu sonho, eu tô trabalhando aqui nessa indústria, trazendo pra confecção. Eu sou o menino que tá trabalhando, drobando aqui, eu tô costurando, mas meu sonho não era ser esse. Meu sonho era ser o dono da confecção. Você só consegue ser o dono da profissão quando você honra o meio. Deus nos dá oportunidades pra gente honrar. Então, se você honra de fato, eu digo isso assim porque aconteceu comigo e aconteceu de uma forma que na prática é muito maior do que a gente sonha. A gente tem aquela frase que às vezes parece clichê. Os planos de Deus são maiores do que o da gente. Os meus. Então, acontece várias vezes comigo. Eu planejo uma coisa para acontecer de tal forma e vou seguindo um caminho. Mas é interessante, quando a gente se propõe a ir para a estrada e dar o nosso melhor, Deus vai e coloca a gente num lugar muito maior e muito melhor do que o que a gente imaginava. Mas só descobre os atalhos do caminho quem está disposto a percorrer a estrada. Justamente. Então tem muita gente sentada na cadeira dizendo: eu quero a oportunidade. E a oportunidade talvez é tu ser a tua melhor versão todos os dias. Entregar de fato o que Deus te deu como oportunidade para entregar. Tem muita gente com discurso de: eu só vou fazer o meu melhor, eu só vou trabalhar, eu só vou me esforçar quando eu tiver o meu. E aquilo é o teu. Na prática ninguém trabalha para você. Todo mundo trabalha pro outro, resolvendo a dor do outro, senão não teria sentido nenhum tu tá no mundo. Ele tá vendendo o tempo dele ali, a tá hora. vendendo a solução. Então a forma com que tu faz isso, a forma com que tu honra o meio, é o que vai te fazer chegar a lugares que talvez tu nunca tenha nem imaginado. Então a gente tem que, por exemplo, qual a missão de fato que existe por trás da profissão que eu exerço? A minha profissão é costureiro. Peraí. É igual o cara do poste. Mas só faz colocar o poste lá? Não, pô. Ele coloca o poste que leva a conexão de internet para milhares de casas, que a partir dessa internet faz com que faça vários negócios e alimente toda uma cadeia de negócios do país, porque hoje o mercado está muito forte no digital. Passa por esse mesmo poste, o fio, que está alimentando a energia elétrica da casa, e que talvez tenha uma pessoa lá dentro que, se faltar energia, que não tiver energia, o cara não consegue nem respirar. Tá passando por esse poste a sensação de segurança, porque, por exemplo, psicologicamente a gente vive de sensações. Se a gente tiver num clima bom, num ambiente bom, então a gente tem a sensação que tá tudo bem e nosso corpo responde e as nossas atitudes respondem. Mas se a gente tiver num lugar escuro, se a gente tiver num lugar que a gente não sinta uma segurança, a gente vai ficar tenso e psicologicamente isso afeta no todo. Se eu chegar aqui com energia ruim, eu vou passar energia ruim para vocês. Se eu não chegar aqui com uma boa conversa, tipo, automaticamente o episódio não vai ser um bom episódio, então ele não vai conseguir construir.
Então a gente tem que entender que todas as profissões, sem exceção, não existe uma profissão mais importante ou menos importante do que a outra. Então, dentro de tudo isso, a gente precisa entender qual a missão que tem na nossa profissão e fazer a pergunta pra gente, tipo, porque Deus dá o dom pra gente se achar. É sobre isso que a gente fala do livre-arbítrio. A gente tem um dom, por exemplo, tem um cara que tem o dom de eletricista, tem um cara que tem o dom de ser fotógrafo, tem um cara... E Deus nos dá o dom pra gente se achar. E às vezes ele nos coloca em uma coisa totalmente diferente do que é o nosso dom como oportunidade, para quando a gente chegar no que de fato, pra gente honrar o meio, para quando a gente chegar e dizer, ó, é isso de fato que eu gosto, é isso que eu entrego. Porque prosperidade não, é muito distante de bens materiais. A prosperidade, assim, ela É. vem da consequência do que você já se predispôs a fazer, né? E prosperidade eu falo muito que E é a, sobre, por a exemplo, bênção é uma coisa mais íntima com Deus, de você estar ali realmente buscando fazer o bem, como a gente escuta muito, sem olhar quem, ou seja, você está ali disposto a fazer o bem. Independentemente de que se aquela outra pessoa ela vai te retribuir da forma que deveria ser ou não. Que é como a gente vê, né? O que você fez dentro das empresas dos outros, você fez o seu melhor. Você deu tudo que você poderia dar ali naquele momento e isso trouxe resultado satisfatório para a sua vida em Consciente ou particular. não, né? E conscientemente ou não, você estava ali passando por uma experiência, por uma prova da parte de Deus, para lá na frente, né? Você hoje está sendo recompensado. Hoje você tem a sua empresa, né? Hoje você não está mais vendendo seu tempo para uma empresa, mas você está se doando dentro da sua e abrindo outras oportunidades para outras pessoas que também chegam, que também estão no mesmo processo, que quem sabe lá na frente também abrir a sua. Não necessariamente que vá abrir, né, uma empresa para ele ou não, porque como a gente está conversando aqui, cada um tem uma função, né, que todos se complementam dentro de um ecossistema, né, e esse ecossistema, para ele funcionar corretamente, todo mundo tem que fazer a sua parte. e tem que entender se isso faz sentido para você. Não é você ter uma empresa porque os outros acham que você deveria ter a empresa. É você entender, de fato é isso que eu quero pra mim. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente às vezes se liga muito em bem materiais, em a melhor casa, o melhor carro, o melhor... Mas eu afirmo pra vocês que os melhores banquetes da minha vida eu comi nas casas mais simples. Foi na casa do interior do sítio que as pessoas vivem com menos de um salário. Mas fazem questão de colocar tudo na mesa. Então é sobre isso. Então eu acredito muito justamente em missão. Por que a gente está aqui? Qual é o nosso propósito? O que a gente veio fazer no mundo? De fato. E tipo assim, eu bato na tecla novamente. Você pode ser o que você queira ser, desde que você prepare para o processo. Não é porque agora eu tenho minha empresa, e até uma empresa muito nova no sentido de mercado, que eu não esteja enfrentando processo, que eu não tenha que aprender, que eu não enfrente dificuldade. Pelo contrário, é bíblico isso. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, lembre que por trás de todo troféu existe um esforço muito grande. Então, existe uma cobrança muito grande. Quando a gente vê, por exemplo, o atleta que faz sua corrida ali e por centésimo ele ganha, tipo, o cara passou um ano inteiro treinando para correr 20 segundos, pô. Então, quando a gente vê, por exemplo, tem muita gente que, o meu sonho, por exemplo, vamos começar de sonho. Quando a gente é criança, primeiro a gente começa engatilhando, né? Daqui a pouco a gente começa a andar, já é uma vitória muito grande. Mas quando a gente começa a andar, a gente... Quer correr. A gente já quer correr. Depois que a gente começa a correr, a gente vê que tem uma forma de ir mais rápido. Vê alguém passando de bicicleta. E detalhe, nas corridas vem as quedas, vem as primeiras quedas. Total, é processo, não tem como escapar do processo. Quando você vê a bicicleta, meu sonho é uma bicicleta. E você percebe que, pronto, o cara, eita, meu sonho é uma bicicleta, você ganha a bicicleta, depois, rapaz, meu sonho já não é uma bicicleta. Meu sonho agora é uma moto, porque tem como ir mais rápido com a moto. É. E daqui a pouco o meu sonho é o carro, daqui a pouco o meu sonho, e você, se você não viver o propósito e viver a vida pautada nisso, não vai fazer muito sentido. Sempre visando o que tá lá na frente. Porque não é isso que de fato faz com que as pessoas sejam bem. Eu conheço pessoas bilionárias que não estão bem. Não são tão felizes. E o oposto também é verdadeiro. Tem pessoas que também vivem uma necessidade que não são felizes.
Mas eles têm alguma coisa em comum. Ele não... Um acha que o dinheiro vai trazer a felicidade É. quando ele tiver. E quando ele tem, ele vê que não é o dinheiro que traz a felicidade. Eles têm alguma coisa em comum porque eles não conseguiram enxergar o propósito. Tem uma coisa que eu recebi de consultoria e levei pra minha vida. Uma consultoria no Senai, lá na Azulzinha. O consultor perguntou: Ô Paulinho, qual a missão, visão e valores dessa empresa? Eu disse: rapaz, eu não sei nem o que é isso. O que é? Que eu sempre fui muito curioso. Ele disse: ó, missão é o que vocês precisam, tipo, entregar todos os dias para chegar na visão. E valores é o que vocês não podem passar por cima para atingir esse resultado. Então eu disse: rapaz, uma pessoa também tem que ter isso. Todo mundo precisa ter isso. Então o que é visão? São os nossos sonhos, velho. Onde é que a gente quer chegar? E o porquê a gente quer chegar? Qual o objetivo? Que, Faz sentido, né? que transformação isso vai fazer no mundo? Porque Deus fez a gente para transformar. Aí é que tá Não o ponto, né? Não é só chegar por chegar. Então, por exemplo, onde é que estão os nossos sonhos? Então é a nossa visão. Onde é que a gente quer chegar? A partir de onde a gente quer chegar. Qual é a nossa missão? O que é que a gente tem que entregar todos os dias? A gente tem que levantar todos os dias sabendo que a gente tem que entregar isso. Por quê? Para chegar no nosso propósito. Uma coisa só vai fazer sentido se a outra tiver sentido. E valores é justamente as coisas na qual a gente não pode passar por cima para alcançar esse objetivo. Então isso ficou muito claro na minha vida. Tipo, tenho os meus propósitos definidos, eu sei de fato onde eu quero chegar, mas eu entendo que existem processos. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Por exemplo, às vezes a gente sonha em ter a primeira moto. Mas a gente não, quando a gente realiza o sonho, não vem só a moto. Vem o seguro, vem o IPVA, vem a manutenção, vem o combustível que você tem que colocar. Daqui a pouco a tração quebrou, pô, tem que ter uma tração nova. Então não vem só o bônus. A mesma coisa acontece com a caminhonete do ano. Que muita gente sonha. Ah, mas o meu sonho agora vai ser a caminhonete, pronto. Mas vem o IPVA, vem o seguro, enfim. Então a gente tem que entender... A Ferrari. Eu quero uma Ferrari. Sabe quanto é que se paga de IPVA numa Ferrari? É 200 mil. Tu tem uns 200 mil pra pagar. É sobre isso. Então a gente tem que entender de fato. Porque assim, essas coisas não preenchem, pessoal. Bem materiais ele não preenche. O que preenche de fato é os propósitos. A gente saber que de fato a gente tá fazendo a diferença no mundo. Porque eu acho que de fato é isso que conta no final das contas. Não é o que a gente vai deixar de bens materiais, mas é o que a gente vai deixar nas pessoas. O quanto a gente vai continuar transformando mesmo quando a gente não estiver aqui. Mas aí é que tá o problema, né? E talvez a gente chegue agora no ponto chave dessa conversa, que é a gente primeiramente descobrir o propósito, né? Eu acho que isso aí cada pessoa ela tem que estar ali procurando qual é o meu propósito de vida. Até porque ela só vai ter uma vida uma vida plena se ela descobrir o seu propósito. E para cumprir esse propósito, o que é que eu preciso fazer? Né? Que a gente estava falando de capacitação. O que é que eu preciso? Aonde que eu preciso aprender? Se a gente for fazer uma comparação de propósito com prova, né? Quando a gente faz uma prova no colégio, a gente estuda para passar naquela prova. Se eu não conseguir atingir o resultado da nota que eu preciso, o que é que eu vou fazer? Vou repetir a prova, né? Se eu não passar, vou repetir de novo. Então o propósito é mais ou menos isso, né? O processo é mais ou menos isso. Deus nos permite viver, né, debaixo de um propósito. E nós até chegar à missão, àquilo que a gente tem de sonho, a gente vai ter que passar por provações e só vai passar por ela se de fato a gente estiver sendo aprovado, né? E quanto mais eu demoro a entender isso, mais provas eu vou fazer. Fiz a primeira, fui reprovado, fiz a segunda, fui reprovado, terceira foi... E assim eu vou até eu entender o que é que eu preciso de fato aprender naquela prova. E aí é onde a gente entra na questão da capacitação. Se você entendeu o seu propósito, se você entendeu a sua missão, então procure ali, porque Deus dá a missão, mas aí você tem que correr do aperfeiçoamento para fazer da melhor forma. É sobre isso, né? É sobre levantar todos os dias disposto de fato a ser a melhor versão do que a gente é, entendendo que existem os processos. Ora, o Filho do Homem veio à Terra e ele tem uma glória que até hoje Jesus Cristo é o nome mais pesquisado, inclusive na internet. E Jesus Cristo é a pessoa de fato mais famosa do mundo. Que dividiu a história em duas. Que dividiu a história em duas, mas
ele passou pelo processo. Não só o processo dos 3 anos, né, é o processo que está escrito, mas levando em consideração os 30 anos que ele passou em off, né, com certeza aprendendo, né, e no primeiro milagre que Jesus fez, que foi a transformação da água em vinho, ele ali ainda estava se questionando se era o momento dele começar a agir. Quando ele olha para a mãe dele e Maria diz, olha, a gente está com um problema de vinho, ele diz, o que é que tenho eu contigo? Ou seja, o que é que a gente tem a ver com isso? Não, como quem diz, ainda não chegou a minha hora. Mas ali ele entendeu que chegou a hora dele e após 30 anos ele começa seu ministério. Então foram 30 anos para passar 30 anos de aprendizado. Mesmo sabendo o propósito para que veio. E é interessante, né? Porque a gente vê Jesus era carpinteiro. Jesus veio no mundo para ser carpinteiro? Não. Ele veio no mundo para transformar o mundo. Mas ele precisou passar pela preparação. O processo que a gente tanto... Mesmo sendo Deus, né? Mesmo sabendo... A gente vê a história de Jesus com 12 anos lá atrás. Ele já era um gênio, né? No que diz respeito às leis de Deus. Mas mesmo assim, imagine o camarada sabendo que era Deus, sabendo da sua missão e esperar 30 anos dentro de um corpo humano para poder começar o seu propósito de vida, que era de fato o que ele fez. E é justamente um tempo que eu acredito muito que foi um tempo de preparação, inclusive para ele. Para suportar o que ele suportou nos 3 anos. Porque a gente sabe que teve os milagres, teve o lado bom, mas existiu o processo que foi muito árduo. Então, ninguém vai ter que enfrentar aquilo na vida, porque o preço ele já pagou pra gente. Mas Jesus foi posto à cruz como um bandido. Então, e outra coisa que eu quero deixar para todo mundo que está assistindo nesse momento. Muitas vezes a gente espera que o reconhecimento ele venha do homem. É isso mesmo. E não esperem isso. Dê o seu melhor, sabendo que o teu patrão pode ser injusto, o teu colega de trabalho pode ser injusto, a tua família às vezes pode ser injusta contigo, teus amigos podem não te entender. Mas Deus ele é muito justo. Ele sabe o que tu planta. Ele sabe o que tu tá semeando e pode ter certeza que a tua colheita vem do que tu tá plantando. Então às vezes a gente espera a recompensa do homem, mas o homem é muito falho. O homem, quando foi para medir com a régua dele, eles colocaram Jesus na cruz. E aí é muito comum que a gente meça o outro pela nossa régua, pela nossa experiência. Talvez, é uma coisa que eu falo muito, talvez o máximo que tu tá dando aí do outro lado não seja muito para mim. Mas Deus sabe que é o teu máximo e Ele vai te honrar por isso. Porque às vezes a gente espera o reconhecimento de quem está do outro lado e talvez aquela pessoa tenha passado por aquele processo e esteja no estágio que entrega muito mais. E às vezes a gente, é porque o cara não me reconhece, ele não faz isso ou aquilo outro. Mas isso é um meio que às vezes Deus está te dando para te honrar como de fato é o dom. Eu teve uma experiência que eu tive nesse meu zona de liderança com um cara que na prática ele era muito devagar no que fazia no tocante à produção. E eu não entendia, sabe? Porque a gente tentou ele de todas as formas e colocava. Daqui a pouco o cara, ele tinha um talento muito grande. Ele era um designer, velho. Então ele foi para essa parte da fábrica de desenvolvimento. Tipo, hoje ele saiu da empresa, montou uma agência disso e o cara tá faturando muito bem. Então, tipo assim, talvez ele tava dando melhor. Eu senti muito esforço nele. E por isso que a gente até não desligou. Porque tipo, não, velho, o bicho, o cara é esforçado, só que ele não consegue dar o resultado. Mas é a questão do dom que a gente comentou aqui. Ele tava no lugar errado. Deus dá um dom diferente a cada pessoa. Mas se ele não honrar, se tu não honrar um meio, Deus não vai te entregar o que ele tem preparado para você. E porque ele tá te testando justamente por isso. É a prova que tu falou. E às vezes assim, a gente já passou por esse processo de se descobrir, né, e de entender o propósito de Deus. E a gente também tá aqui para ajudar a fazer com que outras pessoas também descubram o seu propósito, né? Porque a gente já passou por aquela fase. Então é mais ou menos o que você falou. A pessoa estava ali, estava dando o seu melhor, o que ele podia dar de melhor. E você não entendia por que é que ele não conseguia avançar. Mas a empresa, né, com esse já olhar transformador, conseguiu alocar ele em outro local que ele se encontrou.
que ele viu o que era que realmente o motivava para chegar além. Então, assim, a gente hoje já faz parte desse grupo de pessoas que consegue enxergar além, às vezes, ali no dia a dia com os colaboradores. Né? De você ver que, assim, aquela pessoa dali, ela se desempenha muito melhor em tal função do que em outra função. Né? Então, assim, é até uma missão nossa, né? Com o propósito de a gente enxergar além, trazer novidades para a vida dessas pessoas, novidades que realmente transformem. E quer ver uma passagem na Bíblia, já que a gente está falando de Bíblia, de Jesus, a parábola dos talentos, né? É um exemplo. Justamente. A Bíblia diz que o Senhor da Terra, né, ele foi viajar e deixou, distribuiu entre 3 servos, né? Aí ela é bem clara, ela diz segundo a capacidade de cada um. Então, ou seja, o que estava sendo entregue para eles ali, o dono entendia que eles iam conseguir. Então, a um entregou 1, a outro entregou 2 e a outro entregou 5. E quando ele retornou, o que tinha recebido 5 transformou em 10, o que tinha recebido 2 transformou em 4, e o que tinha recebido 1, o que foi que ele fez? Ele enterrou. Né? Ele disse, não, porque eu sei que o Senhor é um homem bravo, que julga de uma certa forma, então eu fiquei com medo, enterrei e guardei ali. Então fica aí, né, um alerta para quem tem o seu propósito, né? O que a gente está batendo aqui na tecla. Descubra o seu propósito e coloque ele para frente, porque aquilo que o Senhor te entregou, uma hora ele vai cobrar, né? Aquilo que Deus te entrega nas tuas mãos, e não é nada além não, né? Como diz o texto, é segundo a tua capacidade. Então ele sabe o que é que está entregando nas tuas mãos. Agora você tem que fazer aquele negócio multiplicar. E como é que se multiplica? É exatamente isso que a gente está fazendo. É repassando, né? É ajudando, não retendo, é ajudando as pessoas que estão nos ouvindo a aprender aquilo que um dia a gente passou e que, de uma certa forma, a gente vai diminuir um pouco a tua trajetória nos problemas, nas quedas, né? Então, fica essa dica aí, né? Uma dica bíblica, né? Princípios que estão na Bíblia, até hoje estão dando certo, né? Há mais de 2000 anos. Então, o segredo está em olhar muito para atual, a Bíblia. né? A Exatamente. E tem uma coisa que é muito importante, que é essa questão de resultado. Porque por mais que toda vida eu vendia hora, eu sempre fui preocupado qual era o resultado que eu estava dando. Compensa para a empresa? Eu me pago é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque na maioria das vezes a gente tem o dom de olhar do outro lado achando que, por exemplo, uma empresa ela é formada só com bons resultados, com tudo que deu certo. Enfim, e tipo a gente entra naquela companhia e acha que não, o que eu fizer aqui não vai fazer muita diferença na vida da empresa, mas faz na tua. Talvez não faça de fato na da empresa, mas na da gente faz muito. E uma coisa que eu sempre me perguntava, tipo, qual é o resultado que eu tô dando? Que é interessante a gente entender se a gente se paga. Porque quando a gente entende, por exemplo, o que eu entrego aqui é dentro do que da empresa espera de mim. Por exemplo, eu tenho que fazer tantas peças por dia para eu pagar o meu salário. Porque a partir disso, eu posso cobrar além. Só eu pago meu salário, bato minha meta. Eu poderia receber uma bonificação do que eu faço a mais. Porque muitas pessoas, tipo, às vezes, por exemplo, cobra a bonificação, cobra o ônus. Isso eu tô falando pelo filme que eu passei de experiência em todas as empresas que eu passei. Tinha muita gente... Porque assim, a gente sabe que hoje o salário mínimo na prática não dá para viver no país que a gente mora. Então as pessoas de fato precisam de uma renda a mais. Mas o problema é que tem muita gente que nem paga o salário dele mesmo. E são os que mais exigem. Exato, tipo, a gente tem que ter essa percepção de resultado. Dizer, ó, aí a gente de fato eu tô me pagando, porque tem muita gente que fala, é interessante, porque algumas pessoas, tipo, eu tô dentro da empresa, mas eu tô aqui cumprindo minha hora, né? Pensa que ninguém tá vendo aquilo. Mas Deus, ele vê, a questão de tá falando. Ele entrega cada um diante da sua capacidade. E ele sabe o que pode vir através de você. E quando você não nega, quando você nega, no caso, é muito difícil você ir passar para o próximo nível. Você vai sair daquela empresa e vai repetir o mesmo processo, talvez em outra empresa, e se fizer errado, vai repetir em outra, e assim vai. E vai passar a vida inteira, né, só
repetindo as mesmas coisas, sem avançar. E tem uma questão chamada oportunidade, que ela sempre vem disfarçada de problemas. E a gente tem o costume de querer, de fato, fugir dos problemas. Então, na maioria das vezes, são oportunidades. Então, a gente tem que ter essa coragem, de fato, de enfrentar o problema, por maior que ele seja, pra gente começar, de fato, a entregar o que Deus quer que a gente entregue. Problemas são oportunidades, né? Aí a gente vem pra para complementar, a gente vem pra história de Davi, né? O que foi a virada de chave na vida de Davi? Ele era um pastor de ovelha, né? Tava ali esquecido pelos seus irmãos, porém a virada de chave que fez ele que ascender, né, diante do exército de Israel foi o gigante Golias, né? Ele chegou, viu, ninguém queria enfrentar ele, disse: eu enfrento, né? Um menino, um moleque, um adolescente disse: eu enfrento. E a partir dali, daquele problema que ele resolveu, né, foi que a sua trajetória hoje Davi é conhecido como ele foi o maior rei de Israel até então, né? Depois de Jesus, né? Jesus como rei maior, mas fisicamente Davi foi o maior rei de Israel e hoje Davi é honrado até hoje. Então a sua trajetória começou ali na derrubada do gigante, do problema que ele resolveu. E é sobre isso, a vida nos apresenta gigantes todos os dias. E o que a gente tá fazendo? Enfrentando, a gente correndo. tá enfrentando ou tá correndo? Porque é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente tenha coragem e tem aquela até a frase de Caio Carneiro, né? Dá o passo que Deus dá o chão. Isso a gente tem que fazer todos os dias. E o que eu falo, eu afirmo com muita certeza. Quando tu honra o meio, pode ter certeza que as oportunidades que aparecem são muito maiores. Eu não conheço ninguém que gosta de servir, que gosta de ajudar, que está sempre pronto para fazer, que na hora que precisa eu estou pronto, que está se esforçando no dia a dia, que entrega o seu melhor. Eu não conheço não conheci nenhuma dessas pessoas em toda a minha vida que não teve boas oportunidades. Então, na prática, oportunidades aparecem para quem de fato está pronto para a oportunidade. E o processo de estar pronto é justamente isso. Espera aí, o que é que eu quero de fato para a minha vida? O que é que isso, minha visão, meu sonho? O que é que eu quero isso? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que participar de um curso, eu tenho que ouvir o conteúdo do podcast que agrega na minha vida, eu tenho que ir em eventos, eu tenho que estar antenado com a minha profissão. Ser curioso, ler livros, né? E às vezes a gente tá lendo um livro ali e diz: mas você vem aqui na minha vida. Mas ali vai fazendo, você participa de eventos, faz curso, lê livros, ouve podcast, né? É curioso. Isso aí vai fazendo um mix dentro da sua cabeça e em um certo momento, quando você precisar, né, de tomar uma atitude, tudo aquilo ali vai bater dentro da sua cabeça e você vai conseguir tomar a decisão certa. Por quê? Pelo conteúdo que você já vem adquirindo, né? Então é muito importante, né? Às vezes, não, mas aí eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, para que eu vou estar assistindo isso, para que eu vou estar ouvindo isso? Mas entenda, tudo que a gente absorve, ele fica dentro do nosso inconsciente e uma hora a gente vai usar. Foi interessante que a gente fez um curso. Isso me trouxe uma reflexão muito, muito bacana. Nesse mês de janeiro, de mecânicos de máquina eletrônica, lá na ASCAP. Uma coisa que eu percebi, na cidade em si, tinha pouquíssimos mecânicos de máquina eletrônica. Aqui em Caruaru é do mesmo jeito. E o que acontece quando a gente fala sobre isso? Aconteceu isso com os veículos de injeção eletrônica. Aconteceu isso com os mecânicos de máquina que estavam acostumados com analógico. E o mercado muda, a tecnologia chega. E o que tu escolheu de fato pra tu? Se tu não estiver se preparando, o que me fez chegar até aqui agora, não garante de forma alguma que eu vá adiante. Para você ter ideia, né? Isso aí que tu falou, uma coisa tão simples, né? Assim, você cuida de máquinas, mas aí mudou para agora ser eletrônica. E, assim, as pessoas, pelo menos aqui em Caruaru, nenhum mecânico ainda não teve a ideia de montar ali um grupo, montar uma empresa só para prestar assistência em todas as fábricas. Eu tenho aqui uma equipe de tantas pessoas. A hora que você precisar, a gente está disponível. Porque essa semana, inclusive, a gente precisou. E aí eu saí ligando para uma pessoa, para outra. Eu não posso. Ou seja, quase todos que eu liguei trabalham em alguma
loja que vende máquina. E nas horas vagas, eles vão e fazem os serviços das fábricas. Só que eles ainda não despertaram para justamente pensar além, para ter aquela visão da necessidade que já existe, ou seja, é uma dor que já existe na unidade Fabril, né? Geral de Caruaru, acho que Toritama, Santa Cruz deve ser do mesmo jeito. E aí a gente ligou, acho que para uns 5, botou em grupo de WhatsApp para o pessoal também fazer dicas e indicaram algumas pessoas, entre elas, uma já de cara, assim, você já viu que já atendeu de uma forma que não era para atender um cliente, né? Mas aí chegou uma determinada pessoa que deu certo. Eu disse, você pode vir hoje? Posso. Pode vir tal horas? Posso. Pronto, estava disponível, veio. Que eu acho que com certeza essa pessoa não trabalha em alguma loja, ele trabalha para si. Porque eu acho que se você é um bom profissional, você é reconhecido, né? Se você dá o seu melhor, você é reconhecido. Se você faz valer a pena o que aquela pessoa se predispôs a pagar para você, é porque você, de fato, foi bom. E é onde a gente vê o ponto-chave, né? Se aquela empresa, aquela fábrica vai te chamar de novo para consertar a máquina, é porque você fez e deu certo. Que a gente também já teve mecânicos de vir 1, 2, 3 vezes pelos mesmos problemas, né? Ou seja, não resolver, né? Conserta, mas daqui a 1 mês, o mesmo problema. Daqui a 2 meses, o mesmo problema. Então, assim, fica uma dica, né? Que isso realmente é uma coisa simples, mas que ninguém ainda pensou em fazer. Uma empresa de prestar serviço realmente para as fábricas no sentido de manutenção. Onde já fica uma dica, né? Por exemplo, já apareceu uma oportunidade. Se tu estiver assistindo o podcast e estiver nos ouvindo nesse momento, já é uma oportunidade de negócio. Que não é por acaso que tu tá ouvindo isso. Então, comece a entender o que é a oportunidade. E tem justamente isso. Por exemplo, muitas das pessoas que se propõem a ser um mecânico que salva vidas, o mecânico que tá salvando vidas todos os dias, mas apareceu um equipamento novo, é a mesma coisa do médico que operava com bisturi anos atrás, mas hoje tem a cirurgia a laser. O cara tem que saber fazer a cirurgia a laser, ele tem que estar se reciclando, ele tem que estar aprendendo. Acontece a mesma coisa com a advogada. Consequentemente, acontece a mesma coisa com o gari também, que daqui a pouco vai ter uma forma diferente de colher o lixo, que há um tempo atrás era jogando naquelas caçambas. Hoje já tem um carro diferente que já vai fazendo prensando, né? o lixo. Aí daqui a pouco já vai ter uma tecnologia diferente que vai facilitar a vida do cara. Então, o que você se propõe a fazer é justamente o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Então você tem que viver se preparando de forma constante. Então, e sabendo que quanto mais tu lê, quanto mais tu aprende, quanto mais a gente sabe de Deus, mais a gente é posto em prova, né? Isso é comum na vida. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, mais dificuldades, mais Golias vai aparecer pra gente, mas sabendo Deus que a gente tem a capacidade de enfrentar aquele Golias como teve Davi. Porque Deus faz justamente isso. Então, é tu aí que tá pronto, que eu vou colocar o problema, eu vou ver se tu tem a coragem de enfrentar. Enfrenta que o teu já tá preparado, mas na maioria das vezes a gente foge. A gente ouve um Golias daquele tamanho, Deus me livre, eu não quero não, eu desisti de tudo. E não é assim que funciona. Então eu acredito muito nisso, da gente aproveitar as oportunidades que vêm disfarçadas de problemas. Por exemplo, para o cara que é mecânico é muito cômodo ele tá 10, 20 anos trabalhando naquilo. Então é um grande problema chegar a máquina eletrônica no mercado. E que eu não vou saber, porque isso aí é um negócio digital, é um problema que ele tem que enfrentar. Mas quantos estão dispostos a enfrentar esse problema? Eis a oportunidade. Ninguém quer, eu quero. E tem uma coisa, velho. Os caras que mexem com isso, pelo menos lá em Santa Cruz, eles têm salário muito melhor do que alguns advogados e arquitetos e um monte de gente formada que eu conheço. Então, tipo assim, a excelência de fazer o que tu faz, como tu faz, vai te trazer resultados muito bons. Então, por exemplo, da mesma forma que tem advogado que ganha muito, tem advogado que ganha pouco. Da mesma forma que tem médico que ganha muito, tem médico que ganha pouco. Então, uma coisa é justamente sobre entrega, velho, sobre resultado, sobre missão entregue todos os dias que vai trazer a consequência.
Porque às vezes tem um cara, não, Paulo, mas tem médico que ganha muito, mas ele não sabe nem gastar. Então ele vive Sobre apertado. estratégia, né? Tem nego aí ganhando, faturando 1 milhão por mês e vive num aperto. Então, prosperidade não tem nada a ver com quantidade, e sim da forma com que você administra sua vida e que você de fato consegue viver principalmente na prosperidade de espírito. Tá bem com você, poder acordar todos os dias, de fato poder entregar um resultado bom, de dar bom dia a todo mundo, de levar pessoas com você, de levantar as pessoas que estão do teu lado. Prosperidade é isso. Porque... E de você ser honesto também. Ah, Tu falando aí, só pegando o gancho, eu me lembrei de uma história. Recentemente eu estava fazendo serviço lá em casa e eu sempre chamo o mesmo eletricista, porque foi ele que fez a rede toda. E aí, conversando com ele, eu gosto de conversar com o pessoal, né, entender das coisas. Aí ele disse, olha, Pauliana, recentemente teve um pessoal que também eu presto serviço e ele estava me contando uma história de que ele trabalha muito com automação, esse outro rapaz, né? E aí ele foi chamado para consertar uma máquina em Fortaleza, de uma grande indústria, que lá ninguém conseguiu resolver esse problema dessa máquina. E aí chamaram ele. Só que ele é tipo assim, um profissional top, altamente qualificado, né? Para montar toda a estrutura, organizar, montar layout. E ele disse, essa máquina parou, a gente não conseguiu ninguém daqui, do estado inteiro, ninguém conseguiu resolver esse problema. Aí ele chegou lá, né? Aí quando ele chegou lá, o pessoal pagou passagem, pagou hospedagem. Quando ele chegou lá, que ele olhou o problema, ele fez, e agora? Se eu chegar aqui agora e só fizer a troca dessa peça, o pessoal não vai valorizar o meu trabalho. Aí ele disse que, eu vou comprar aqui essa peça. Aí saiu, voltou, trocou, e nisso aí passou uma manhã, né? Mais ou menos. E aí o dono fez, quanto foi o valor? Aí ele pensou, se eu disser qualquer valor, eles vão pagar. Porque a fábrica ficou parada, né? Só que ele foi honesto, ele foi justo. E ele disse, vai ser só o valor da minha diária, né? De que eu vim para resolver isso e já vou voltar. Mas era uma coisa bem simplesinha, que não custava R$1 a peça. Tipo centavos, era um capacitor, alguma coisa desse tipo. Que tinha queimado. Né? E todos que passaram, que olharam, não observaram. Então, assim, a gente tem 2 lições com isso. Quando você chama alguém para fazer algo que ele sabe, né, você vai pagar o valor justo porque você não sabe apertar aquele parafuso, você não sabe identificar que aquela peça queimou. Né? Então, assim, e do outro lado, a pessoa ser honesta, de saber que ela foi ali, estava tudo parado, ninguém sabia fazer o que ela fez, mas ela fez e cobrou de forma honesta. Né? Não chegou e disse assim, vai ser R$10.000, porque foi um negócio assim, né? Quando na verdade ele sabe que não foi. Né? E se tivesse cobrado, talvez tivesse até recebido, né, aquele valor, porque resolveu aquele problema. Né? Mas aí fica 2 lições, você ser honesto, né? E do outro lado, o empreendedor, o empresário, reconhecer o trabalho do outro, de saber que, como ele pensou, se eu vier aqui, só fizer essa troca e não demorar 2 minutinhos, foi muito fácil. Né? Então ia querer desvalorizar o trabalho do outro, né? Eu mesma, quando chamo alguém para ir lá na fábrica para resolver qualquer situação, seja consertar uma máquina, eu nunca peço desconto. Eu digo, quanto foi? X, pronto, eu pago. Porque eu não sabia fazer o que ele fez. Né? Então, a partir do momento que a gente não tem aquela qualificação para aquilo, que a gente não vai ter qualificação para tudo, justamente quando a gente fala dos dons, cada um tem seu dom, né? Cada um é destinado para uma área. É como eu converso com as meninas lá e eu tô fazendo reunião, eu digo, olha, eu não sei sentar na máquina e costurar. Eu não tenho esse dom. Eu não aprendi, eu não me capacitei para isso. Mas vocês têm. Então, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. É uma necessidade mútua. Né? O empresário, porque ele é o dono, ele precisa, sim, da costureira, né? Ele precisa ali do auxiliar, ele precisa do gerente. Então, assim, é a gente olhar a visão dos 2 lados, que a gente sabe que muito se fala de colocar, né, os funcionários contra o patrão contra os funcionários, e a gente sabe que, dependendo de como você tiver essa harmonia diariamente dentro da empresa, as pessoas vão enxergar de outra forma e vai entender que ela está ali como um ajudador, um colaborador de fato, para que aquela peça ela fique concretizada e pronta. As pessoas têm que entender que elas fazem parte do processo. Mas para as pessoas entenderem que elas fazem parte do projeto, no caso,
do projeto, o próprio empreendedor, ele tem que entender que projeto é esse. O que acontece? Tem muitas pessoas que eu me deparo no dia a dia, então eu quero chamar todo mundo para essa provocação. Que não sabe quantas peças venderam semana passada na feira, que não sabe quantas peças faturou e foi vendido em janeiro do mês passado. Quem dirá dos anos passados, para poder fazer um planejamento em cima do que é vendido. Então, tem muita gente que de fato acha que empreender é estar do lado do outro lado do birô, dentro de um escritório, com ar-condicionado, achando que todo mundo ali tem que fazer até a parte dele. Então não tem como pessoas entender que fazem parte de um projeto se nem o próprio empreendedor sabe que projeto é esse. Por isso quando eu digo capacitar, tem que ser o tudo. O cara que ele se propõe a ser de fato um empreendedor, ele vai ter que entender. Ele não precisa fazer tudo, mas ele tem que entender de tudo. Ele vai ter que entender de gestão, ele vai ter que entender um pouco de marketing, até para contratar, ele vai ter que entender de produção, ele vai ter que entender de logística, principalmente de vendas, porque a única coisa que faz manter uma empresa viva é a vendas. Ela pode ser até toda desorganizada, mas se estiver vendendo, ela está viva. Mas se ela for muito organizada também não vender, ela vai morrer. Então, vendas, enfim, RH. Se a gente for listar aqui todos os setores que tem empresa, são diversos. E a gente tem que entender um pouco de cada um. Não é só chegar e colocar monte de gente no É, local e pronto, aqui é a minha empresa. E daqui a pouco a turma começa a crescer. É interessante, porque assim, eu pego muitos casos de conversa com amigos mesmo. Do cara que começou a crescer, que daqui a pouco já tá com 20 pessoas, mas nem a marca dele é registrada. E se perguntar quantas peças ele vende por mês, eu não sei. E nem sabe quanto lucra. Quantas tu produz por dia, eu não sei. Então assim, quando a gente fala sobre isso, ter as pessoas preparadas de fato, tem que ser o todo, velho. Tem que começar por cima. O cara tem que entender que ele faz parte de uma companhia e para onde essa companhia tá indo, qual o objetivo dessa companhia, e ele se sentir inserido dentro disso. E lembre que você, empreendedor, também é um empregado da empresa, que tem que receber seu palavrão, e lucro de empresa é lucro de empresa, que tem que ficar lá separado para o investimento em empresa. Por exemplo, nesse período curto de empresa, o que tem o ar-condicionado que tem dentro do nosso escritório tem também na parte de produção da empresa. Então eu fiz com que todo mundo entendesse o que é a empresa, para onde a gente está caminhando, e trouxe eles para enfrentar o processo junto com a gente, com as mesmas condições que a gente tem. Lá todo mundo é empregado da empresa, inclusive eu recebo o meu salário todo mês, e o que a empresa lucra é de investimento dela para chegar onde de fato a gente quer. Mas a gente precisa entender isso, a importância de se capacitar, de ir além, a importância de ser honesto. Porque, por exemplo, eu não consigo acompanhar o que o cara tá fazendo durante todo o dia, mas se ele for honesto com ele mesmo, por exemplo, o cara que contratou o eletricista para resolver esse problema, ele não sabe identificar qual era o problema, então ele podia dizer o problema que quisesse. Mas o cara conseguiu identificar e cobrou o justo. E pode ter certeza que ele vai ter a recompensa por isso. Porque, ó, quando a gente trabalha em empresas, às vezes a gente olha o mundo dos negócios. Às vezes não, a gente olha o mundo dos negócios com uma perspectiva totalmente diferente. E fica, rapaz, se eu sair daqui eu vou tirar um dinheiro bom, uns 10 mil conto, pronto, isso vai mudar a minha vida. Quando se parte para o mundo do negócio, 1 milhão, 2 milhões, 500 mil reais é muito pouco, dependendo do negócio. Principalmente se for mal gerido, né? Exato, principalmente se for mal gerido. Então, a galera pensa que, por exemplo, o dinheiro muda a vida. Na prática, o que muda a vida é o conhecimento. É aquele conceito bíblico que tu falou. A um entregou... Como foi? 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. É justamente isso. O que muda de um para outro é a capacidade de resultado. E capacidade de resultado vem com capacidade de informação. Quanto mais de informação tu tem, mais capacidade para entregar o resultado tu vai ter. Essas outras pessoas não temiam? Temiam. Essas pessoas também não tiveram algum receio de se der errado. Mas a capacidade de informação que eles tinham, disseram, não, mas pode dar certo, eu vou fazer, eu vou enfrentar o problema, eu não vou enterrar o meu talento. E é justamente isso que a gente precisa levar para o nosso dia a dia, porque, por exemplo, uma empresa tem que entender que os empreendedores eles têm que entender que as empresas não existe grandes companhias a nível de país, a nível de mundo,
que existe uma pessoa ganhando só. Não. Então, por trás de todos os grandes executivos, os grandes empresários desse país, que a gente, Flávio Augusto, Janguier, a turma toda, tem um monte de executivo por trás dos caras que ganham muito bem também. E o que acontece? Eu percebo muito isso no mercado da gente, principalmente. O cara que vê o outro ganhando, mesmo estando do lado dele, ele tendo um resultado bom. O pior é que às vezes ele nem sabe o resultado que tá tendo porque ele não tem controle de números, né? Mas ele vendo que o cara ali tá ganhando, espera aí, esse cara tá ganhando, eu vou tirar ele, eu ganho tudo só. Acontece muito isso. Inclusive nas parcerias, a gente tem a nossa empresa de indústria, no caso. Tem uma parceria com outras empresas. E em alguns momentos eu já senti isso. E por mais que, por exemplo, eu já ajudo, aconselho, faz dessa forma. E uma certa vez um amigo, cliente, chegou e disse, ó, Paulinho, tô pagando muito alto as facções, eu já tenho um monte de facção e eu vou ter que... Esse dinheiro aí que eu tô pagando a eles, eu vou montar uma produção. Aí eu disse, rapaz, e tu consegue dar conta de tudo? Não. Boa sorte. Consigo, não sei o que, pá, pronto. Resumindo a história, o cara foi, montou a produção. Inclusive dei dicas de como montar a produção, do jeito que eu fiz lá. O cara montou a equipe e quebrou. Porque ele não conseguiu ser tudo. É aquilo que a gente fala, né? Como a Alexandre estava falando aqui. Alguém pega 10, 15, 20 pessoas, joga dentro de um galpão e diz assim, vamos embora trabalhar. Mas não sabe delegar as funções, não sabe organizar o que é que cada um vai fazer todos os dias. Você tem que estar ali todos os dias, o dia todo, não pode se ausentar. No dia que você se ausentar, acontece 1000 coisas erradas, né? Ou as pessoas não dão de conta do serviço como deveriam dar. Ou seja, é muito importante, como a gente está batendo aqui na tecla, né? A questão da profissionalização, conhecimento. Isso é para a vida, não é só para a confecção, isso é para a vida. Qualquer empresa, qualquer negócio que você for montar, né, você precisa ter isso em você. E também a gente sabe que isso que você falou é a mais pura realidade. Que pessoas que muitas vezes trabalham com facções pensam, eu estou pagando muito, eu vou montar minha própria facção para diminuir meus custos. Só que a gente sabe que trabalhar com pessoas também não é fácil. Então você tem que ter essa dinâmica de trabalhar com as pessoas e ainda correr para vender, porque você está fazendo para você vender. Né? Então, assim, se a gente for olhar as grandes empresas a nível mundial, hoje elas trabalham como se fosse com facções, elas trabalham com unidades fabris, né? Terceirizadas, para que elas possam focar no único objetivo. O mundo caminha para isso. A gente falando aí, né, no tocante, vamos supor, como você falou, de médico, por exemplo. O médico hoje, ele é especialista, tem um clínico geral, ele tem aquele que é especialista em A, né? Você é dermatologia. Vou fazer dermatologia. Mas aí ele já vai especializar numa coisa dentro da dermatologia, né? O outro vem para fazer cirurgia. Mas eu vou fazer cirurgia só de joelho, né? E dentro disso aí já tem alguma coisa mais específica. Eu vou operar agora, mas vou operar via laser, né? Via alguma outra coisa. Ou seja, quanto mais você vai ficando específico em algo, quanto mais você vai ficando detalhado em algo, mais você vai sendo reconhecido o seu valor. Por exemplo, você trabalha muito bem com malha. Então, quando a gente pensar, eu quero fazer um private label, vai lembrar de você. Né? Por quê? Porque você se especializou naquilo, você focou naquilo. E é o que acontece muito nas empresas hoje aqui. Muitas vezes é melhor você trabalhar com um colaborativo, ou seja, alguém que faz isso para você, alguém que faz aquilo para você, e você focar naquilo que você é bom, naquilo que você gosta, né? Para que o seu crescimento seja escalável. Você entenda o seu negócio, né? Quando eu falo em entender o negócio, é justamente isso. Como é que eu vou ter um parceiro se nem eu sei o meu resultado com um parceiro que eu tenho? Então, por exemplo, muitas empresas contratam sem saber o que o cara precisa entregar. Então, como é que a outra pessoa vai saber também? Então, quando eu digo estudar o teu negócio, entender sobre ele, os caras às vezes estudam política, sabe tudo de futebol, sabe tudo do que está acontecendo na vida do bairro todinho, mas não sabe do negócio dele. Então, comece a estudar o teu negócio. Por exemplo, eu vou contratar mais uma pessoa. Qual o resultado que essa pessoa tem que dar para ela se pagar, que ela vai deixar X lucro, e a partir daqui a minha empresa está crescendo através dessa pessoa. Então tem que ter esse cuidado de fato. Não. E por exemplo, o menino entendeu que deu errado a estratégia, recuou,
vendeu tudo, dispensou a equipe e já tá focando no que ele é bom. Ele é bom na questão de comunicação e vendas, pronto. X é o teu dom, pô. Se tu conseguir um parceiro que consiga atender tua necessidade e os dois ganhar junto, não tem como ganhar só, minha gente. É a cadeia, tipo, todo mundo. Não tem como a gente três fazer o podcast só se não tiver ninguém do outro lado. Então não existe isso de ganhar só. Tem que todo mundo estar junto, envolvido, para que de fato o negócio dê certo, porque um depende do outro. Qualquer profissão impacta diretamente em todas as outras. Então as pessoas têm muito isso, né? Não, mas não, foi interessante quando parou. Quando a gente teve a crise da pós-pandemia e tudo isso, quando ia parar a confecção, aí foi interessante os caras, ponto. Mas não tem nada, não foi na confecção, na crise que a gente teve lá do lixo hospitalar, não sei se vocês lembram. Que foi lá atrás e... Do forro de bolso, sim, né? do forro de bolso. Sim, lembro. E eu vi muita gente dizer, mas eu não trabalho com confecção não, isso tem nada a ver comigo não. Não tem. O teu cliente é o confeccionista, pô. O cliente do restaurante, o cliente da barraquinha de confeito da esquina é o confeccionista. Então, tudo depende um do outro. Isso é no geral. Até o cara que vende taça na nossa cidade, ele depende da confecção. Exatamente. Principalmente no nosso... E a gente depende do cara que vende a taça. Porque isso faz com que o dinheiro gire. Teve uma reflexão que foi interessante, só para fechar o parênteses. Eu recebi a gerente de um banco de Campina Grande lá na loja, no Moda Center Santa Cruz. Ela começou a falar do dinheiro que circulava em Santa Cruz, não sei o que, porque as empresas aqui faturam muito e geram emprego, não sei o que, o povo aqui ganha dinheiro. E lá no banco de Campina Grande é a maior dificuldade pra gente bater a meta. E ela tava na loja, ela veio de Campina Grande comprar roupa pra usar, né? Eu disse, claro, eu brinquei com ela, porque a gente tem até uma certa amizade, que ela sempre vai me pra... Claro, minha filha, se o dinheiro que era pra estar circulando lá, a gerente do banco lá, não circula o dinheiro, vem comprar diretamente na mão do atacadista aqui, como é que o cara que vem comprar aqui vai ter sucesso lá e vai fazer com que tu bata a meta no banco? Isso é uma coisa, depende da outra, e na maioria das vezes a gente quer burlar o processo. O dinheiro que é gastado na nossa cidade, na prática, ele volta pro nosso negócio. Então é uma cadeia de fato. Quando a gente pula, ela disse, mas rapaz, eu nunca tinha pensado. Resumindo, a culpa é tua, né? A culpa é tua, que aí teus clientes não estão batendo a meta, que tu tá vindo pra cá. Pronto. Ela começou vindo, ela e o marido. Deu da segunda vez, já veio ela e mais 3 pessoas. Da outra vez veio 2 carros cheios de gente comprar coisa. Pois então ela ainda não entendeu o recado. Não, foi na última vez mesmo, que tava a família toda. Eu disse, claro, como é que vai bater a meta? Tu tá trazendo todo mundo pra comprar aqui, o cara que é lojista lá na tua cidade, que compra pra de fato gerar um resultado na cidade e tu bater tua meta, tu tá burlando o processo do cara. Então a gente tem que entender isso, a importância, tá vendo? Ele às vezes não tava... É um ecossistema de verdade, né? Tudo funciona dependendo do outro. E a lição que fica, né, nesse programa de hoje é que tudo aquilo que você se propôs a fazer, faça com excelência, né? Porque você só vai conseguir, né? Talvez o que você está passando ali, naquele momento, o que você está fazendo ali, a gente trazendo para o ramo da confecção, né? Se você se propôs a ser uma costureira, faça com excelência. Se você se propôs a ser um auxiliar, faça com excelência. Se você chegou a ser dono de uma confecção, faça com excelência. Porque o processo, ele só vai ter, você só vai conseguir dar o próximo passo no processo se você conseguir passar aquela fase, né? Então, essa é a lição que fica. Tudo que você se propôs a fazer, faça com excelência, seja lá onde for, né? Entendendo que para eu passar para o próximo nível, eu preciso cumprir a primeira etapa. Então, qual é o jogo do videogame? Exatamente, né? São fases que a gente vai passando. Cada fase tem um grau de dificuldade. Um grau de dificuldade maior. Ali no final tem um desafio, né? Que se chama, vou passar o desafio agora. E só aumenta, viu? É muito natural que só aumenta as dificuldades de acordo com os estágios que você vai passando. Nós estamos chegando ao final, né? Um assunto muito bom nós tratamos aqui. Propósito, né? Quando a gente entende de fato o nosso propósito, tudo funciona
da melhor forma possível, né? E feito eu falei e repito, você só vai conseguir passar para o próximo nível se você entender o seu processo. É isso. Queria agradecer ao Paulinho por a disponibilidade que ele teve de estar aqui conosco hoje, né? Quem sabe nós estaremos aí em outras oportunidades discutindo. Ele é um cara muito bem entendido ali dentro do ramo da confecção, né? Toda a sua experiência nos trouxe boas lições aqui hoje. E eu desde já também quero agradecer, né? Lembrar que a história de vida do Paulinho possa ser a sua história aí do outro lado, né? Começou empreendendo dentro da empresa dos outros, mas foi aprendendo, foi dando o seu melhor, que ele chegou até aqui e hoje tem sua própria empresa. E lembrando, né? Abriu a empresa na época da pandemia, quando muitos estavam fechando e desacreditando dos seus negócios, foi aonde a história dele começou e teve vida. E eu agradeço a você também que está aí do outro lado. E a gente vai passar aqui a palavra para Paulinho, para ele fazer as considerações finais dele e a gente finalizar o nosso programa. Só quero agradecer a oportunidade, o convite de vocês. Deus abençoe. E quero deixar uma mensagem também para todo mundo. Nunca abra mão de ser a melhor versão de você mesmo. Não é o melhor do mundo, como Cortella fala, né? É o que tu foi, do que tu foi ontem, é tua régua. Começa te medir pela tua régua e melhorando a cada dia, que pode ter certeza que tu vai colher muitos frutos através disso. E eu quero vender também meu jabá, né? Na questão da marca, tipo nossa marca Decent Life, aproveita para seguir nossas redes sociais e comprar nossa roupa, inclusive estou vestido. Olha aí. De Decent Life. E da nossa empresa também, que presta serviço à indústria, no caso, Decent Indústria, presta serviço para outras empresas. Então você que está começando ou que já tem um tempo no mercado e tem a dificuldade de produzir, a gente resolve isso para você. Ótimo. Você se preocupa com vender de fato. E se quiser fazer todo o processo, se quiser aprender tudo como funciona na prática, a gente tem a ASCAP, hoje Associação Empresarial de Santa Cruz, mas atua tanto, a gente tem inclusive sócio de Caruaru, sócio de Toritama, sócio de todo o polo. E a gente tem várias vantagens para o associado. Então, tudo que a gente falou aqui sobre se preparar, tudo que a gente falou aqui sobre, de fato, procurar entender dos processos da empresa, a gente está ofertando isso lá através de cursos. Inclusive, para quem é sócio, tem no mínimo um curso gratuito por mês. Uma plataforma de cursos com mais de 1000 cursos que você pode acessar de forma online. Tem as missões empresariais que a gente faz. Exemplo, a última a gente foi para a Febratex em Santa Catarina. Levou mais de 100 empresas do polo de confecção para a maior feira de máquinas. E a gente visitou lá a fábrica da Marisol, visitou algumas fábricas lá, indústria mesmo, para conhecer outras realidades de mercado e poder planejar o nosso futuro com uma visão futurista. Porque quando a gente sai daqui, que vai para o sul, eu costumo muito dizer que a gente está acessando o futuro. Tem missões empresariais, tem o time de consultorias, inclusive tem consultorias gratuitas para os sócios. Algumas consultorias que a gente consegue com os nossos parceiros Sebrae e Senai também. Enfim, não tem desculpa. Você quer se preparar, o custo é muito baixo para você poder fazer isso. E na maioria das vezes tem muita coisa até gratuita mesmo que a gente pode indicar. Então a maioria das pessoas diz: eu não tenho a oportunidade. Você tem a oportunidade. Então aproveite, porque esse é um dos meus objetivos, justamente de estar na ASCAP. Interessante, que eu não planejei isso. Aconteceu e não, vocês têm que ir. E eu fui enxergando essa possibilidade de a gente poder ofertar o conhecimento para um número maior de pessoas. E através da entidade a gente consegue uma força de realmente trazer mais coisas gratuitas para oferecer ao todo. Então a gente está com esse projeto lá, que é eu, Bruno Bezerra, Alisson e Dani da Sofia, de conscientizar o mercado, de profissionalizar o mercado no todo. Desde quem quer ser confeccionista até a quem quer se achar dentro das empresas. Então a gente, além de falar sobre isso, a gente tem que apresentar a solução, que eu acredito muito nisso. Deus fez a gente para transformar, então não adianta a gente estar indicando todos os problemas que existem se a gente também não gastar energia para buscar as soluções. Então a gente tem as soluções. E me sigam também na rede social paulinhojunior.decente. E quiser tirar qualquer dúvida, me chama lá no direct que a gente troca uma ideia. Muito bom. Decent Life, ASCAP, Santa Cruz. Então, segue lá nas redes sociais e também não deixa de nos seguir, né? Confeccionistas com M,
no Instagram, no YouTube, deixa o teu like, compartilha, aqui você aprende, né, soluções práticas para o teu negócio dentro da confecção. Então que Deus abençoe, até a próxima, estaremos por aqui.